Nós continuamos aprendendo sobre Jesus nas páginas desse evangelho maravilhoso, que tem consumido o investimento do nosso tempo aos domingos por alguns anos já. Nós estamos no evangelho de Lucas. Jesus, conforme o evangelho de Lucas, ele aparece como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, aquele que deveria vir ao mundo, o cumprimento das expectativas dos profetas do Antigo Testamento. E aquele que realmente aparece como trazendo um reino, o rei que traz um reino, e esse reino ele é de ponta cabeça da perspectiva dos outros. Jesus traz uma inversão de valores. Aquilo que o mundo considera importante e valoriza, aquilo que o mundo considera de alto valor, ou considera algo por meio do qual a gente pode medir o sucesso de alguém, isso é relegado como nada no reino que o Senhor Jesus veio trazer. Aquilo que os homens reverenciam e valorizam nesse mundo são nada aos olhos de Deus. Primeiros lugares, fama, riqueza, poder, estão invertidos na escala de valor ensinada por Jesus. Os outros, serviço, dar muito mais do que ajuntar, amar, perdoar, humildade e simplicidade, são coisas mais importantes aos olhos de Jesus, são elementos importantíssimos dentro da comunidade que Jesus está criando. Então, nós decidimos estudar o Evangelho de Lucas, agrupando por temas. Nós passamos alguns meses estudando o que Jesus tinha a dizer no Evangelho de Lucas sobre dinheiro e como aquilo ajuntar e o sucesso medido pelo tanto que se tem, na cabeça de Jesus não é de fato importante. Olhamos os elementos que constituem a comunidade de Jesus, olhamos os inimigos de Jesus, olhamos as esperanças daqueles que estão dentro do reino de Jesus. E aí, finalmente, nós estamos caminhando, olhando os coadjuvantes. O evangelho é sobre Jesus, Jesus é o personagem principal, mas os coadjuvantes, ou aqueles personagens secundários, eles ajudam para estruturar a narrativa e nós, sendo que eles estão lá, nós podemos aprender demais com esses coadjuvantes. E é isso que nós vamos continuar fazendo hoje. Nós vamos aprender não sobre uma lição de sucesso, como nós vimos no início. Os coadjuvantes até aqui, iniciando lá bem no começo, desde Isabel, Zacarias, Ana, José, Maria, João Batista, eles apresentam lições de ânimo, de vigor, são histórias reais que inspiram a nossa devoção e a nossa piedade. Mas nem tudo são flores. E os coadjuvantes aparecem nos evangelhos não somente como aqueles que correm para Jesus, mas aqueles que infelizmente correm de Jesus. Não somente aqueles que aplaudem Jesus e amam o que ele está fazendo e o reino que ele está trazendo, mas aqueles que se disfarçam dentro dos discípulos de Jesus, aqueles que traem, aqueles que desamparam, aqueles que abandonam, aqueles que odeiam Jesus. Hoje, então, enquanto nós abrimos o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós caminhamos para um dos momentos mais críticos do Evangelho. O capítulo 22, de maneira simples, para que vocês tenham uma ideia, as profecias estão próximas a se cumprir relacionadas à morte substitutiva de Jesus. Essa peregrinação em direção a Jerusalém encontra aqui sua culminância. Jesus ele já entrou em Jerusalém, estamos aqui na quinta-feira de noite. Jesus vai passar um tempo longo com seus discípulos no cenáculo, que era como se fosse um andar de cima de uma casa, né? Para conversar com seus discípulos, preparar para aquilo que está acontecendo ou que vai acontecer daqui a pouco. Capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de João comenta as coisas que aconteceram, as coisas que eles conversaram, as perguntas, as histórias e a preparação para o momento crítico que eles vão enfrentar, que é ver o seu mestre, o seu Senhor sendo preso, injustamente julgado, sacrificado e posteriormente sepultado. Dentro desta quinta-feira, dessa última semana, no capítulo 22, esse texto aqui, ele está de longe um dos capítulos onde mais coadjuvantes fracassam. É um capítulo em que
de várias maneiras, é um capítulo triste. Triste porque aqui Jesus vai encontrar diversos problemas que precisam ser vencidos se Jesus, de alguma forma, vai conduzir, vai culminar, vai completar o plano que Deus traçou para ele. Problemas de dentro, problemas de fora, problemas ocasionados por outras pessoas, pelos seus próprios discípulos. Jesus encontra problemas, distrações, dificuldades, pecados, desventuras dentro do seu ciclo menor, dentro do ciclo maior. E se ele quiser cumprir o que Deus tem esperado para ele, se ele vai de fato trazer o homem para perto de Deus e a sua mensagem vai caminhar para depois dele alcançar todas as nações, Jesus precisa lidar com os problemas que acontecem aqui. Os fracassos que nós vemos aqui dos coadjuvantes, eles são vencidos pelo triunfo e a vitória de Jesus. E enquanto os dois estão juntos, nós podemos aprender grandes lições. Na verdade, isso não deveria nos impressionar. É assim por toda a história humana depois de Gênesis capítulo 3. Nós vemos um Deus santo criando todas as coisas pelo poder de sua palavra. E o homem fraquejando ou escolhendo desobedecer a este grande Deus. E por causa disso, essa ruptura do relacionamento com Deus. E depois disso, tudo que o homem faz está, de alguma forma, maculado, está inflamado pelo pecado. O homem precisa de ajuda que ele não consegue encontrar nos seus pares, nem em outros seres, apenas em Deus. Deus, de fora para dentro, precisa tomar a iniciativa. E todas as vezes que Deus planeja, ao longo dessa história chamada história redentiva, da busca de Deus pela salvação do homem, ele sempre teve que ultrapassar, que passar por cima, que lidar, que conquistar, que triunfar sobre os pecados dos homens. A narrativa bíblica não faz diferença aqui. Problemas outros. Olha aí o capítulo 22. No capítulo 22, versículo 1 e 2, nós vemos os fariseus desejam assassinar Jesus. Versículo 2, os principais sacerdotes, os escribas procuravam forma de matar Jesus. Capítulo 22 ainda, versículo 3 até o versículo 6, vemos Satanás. Satanás entra em Judas Iscariotes, que era um dos 12, funciona ligando-se ao ódio e à inveja de Judas para que Judas traia Jesus. Versículo 14. Até em diante, Jesus institui a ceia do Senhor, mas logo no final, Jesus fala de uma traição. E os discípulos, no versículo 23, eles não têm aquela confiança que deveriam ter, eles ficam perguntando um para os outros, serei eu? Serei eu? No versículo 24 até o versículo 30, mesmo que depois que Jesus institui a ceia e diz que ele está sendo entregue para o benefício deles, a conversa gira do sacrifício e da instituição da ceia, desse símbolo de comunhão com Deus, para quem é o maior? Sim, mas quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Versículo 31 até o versículo 34, nem mesmo Pedro está fora, o diabo aparece uma segunda vez. Do versículo 39 até o versículo 46, Jesus lida com a preguiça, a tristeza. Jesus chama os discípulos para orar. Versículo 45, os discípulos, no entanto, estão dormindo. Do diabo, dos líderes religiosos, dos apóstolos em geral, de Simão Pedro, esse é um dos capítulos mais tristes, se nós considerarmos que Jesus tem gasto e investido 3 anos de sua vida em preparar esses homens, e agora parece que um coloio, querendo, alguns como o diabo, mas esses aqui despreparados, ainda não entenderam o que está acontecendo. E no momento mais crítico, quando Jesus vai descrever como a hora das trevas, os seus discípulos estão lá, ainda mendigando por informações que deveriam ter na cabeça, pensando sobre quem era o maior, enquanto o seu mestre se prepara para enfrentar o desprazer de um Deus santo que vai precisar virar o rosto para ele por causa dos seus pecados. Sim, irmãos. Se Jesus quiser de fato realizar o seu plano e por meio desses homens guiar o povo para receber a mensagem do evangelho de que Deus salva o pecador por meio de Jesus Cristo, ele vai precisar não somente detectar essas falhas, essas limitações, esse ódio, essa frustração de todo mundo, do diabo aos fariseus até o Simão Pedro. E ele precisa
conquistar, se sobrepor e triunfar sobre essas coisas. E para a glória de Deus, é isso que ele faz. Nós vamos passar um tempo neste capítulo aqui, mas eu gostaria de começar pelo meio. Eu gostaria de começar vendo esta provação ou aprovação que é resultado da interação entre o maior inimigo se encontrando com o maior dos apóstolos. Que provação chega a Jesus? Como é que o texto nos ajuda e nos ensina quando o maior dos inimigos de Jesus se encontra com o maior ou líder dos apóstolos de Jesus? Como Jesus vence o ódio e a malícia de Satanás e encontra a fraqueza e a autoconfiança de Jesus. Então vamos fazer a leitura. Enquanto eu leio, tente se colocar nessa cena. Já vimos o que está acontecendo aqui em Lucas capítulo 22. Eu queria ficar com vocês apenas com o versículo 31 e o versículo 34. Quando o maior dos inimigos de Deus, Satanás, se encontra com o maior dos apóstolos para pô-lo à prova. Assim diz a palavra do grande Deus. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe diz: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Vamos orar. Pai, de longe nós conseguimos nos ver numa posição como essa. Seguidores de Jesus tendo uma visão diferente de nós mesmos, daquela que Jesus tem de nós. A disposição de confiarmos no nosso braço, de arrogarmos, confirmarmos nosso compromisso de amor, tantas vezes no culto que tivemos agora, ignorando o poder das forças que se juntam contra nós. Eu peço que o Senhor nos ajude. Agora que a Tua palavra está aberta diante de nós, eu peço que ela seja a nossa regra. Que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Eu peço a Ti, Espírito Santo, meu Senhor, que sejas o nosso professor, que não permita que qualquer distração atrapalhe a compreensão desta verdade, de como o Senhor Jesus triunfa sobre as nossas limitações, de Pedro e a nossa. Que ao final desse tempo o Senhor nos ensine a glorificar a Ti, pelos méritos de Cristo, não somente nosso Salvador, mas nosso intercessor. É o que nós imploramos. Amém. Nosso texto, então, tendo visto o contexto, inicia-se no versículo 31, dizendo: Simão, Simão. Simão, Simão, esse é o antigo nome de Pedro. A gente já viu no capítulo um pouco anterior que Jesus mudou. Eu te digo, Simão, que você será chamado Cefas, rocha, e por meio disso eu instituirei na minha igreja. A palavra aqui, Simão, então, sendo repetido, é como se Jesus estivesse fazendo uma lembrança sobre ele, dele, sobre as debilidades próprias de uma vida caída. Existe muita ternura, muita compaixão, mas existe um aviso em forma de solenidade. Simão, Simão. Aqui Jesus está prestes a revelar algo que de outra forma Pedro nunca saberia. E isso nos chama a atenção porque muitas vezes nós não temos nenhuma consciência das coisas que acontecem fora dos olhos humanos. Sabemos apenas quando o grande Deus resolve trazer à luz essas coisas que estão escondidas. Aqui nós vemos um determinado padrão, o mesmo padrão que acontece em Jó, capítulo 1, e o mesmo padrão que acontece um pouco mais na frente no livro de Apocalipse. Essa tendência, essa disposição do diabo de pleitear atenção e objetividade sobre a vida de alguns. Existe então, nesse primeiro ponto aqui, a realidade da ação satânica.
Existe um interesse particular do diabo. Por que vocês acham que ele pede permissão para tirar Pedro do centro, do núcleo de tentações normais, para focar energia e tempo nele? A palavra pedir permissão, na maneira como está escrito, oferece uma certa administração de foco. É como alguém se estivesse jogando carimba, como se fazia. E aí daqui a pouco você começa a combinar com quem está do outro lado para marcar alguém que você quer pegar e focar a energia até que aquela pessoa seja cansada e assim derrubada. É mais ou menos o que ele está fazendo aqui. Ele pede permissão para que o grande Deus conceda a ele a liberdade que ele precisa para separar Pedro dos 12, para que Pedro possa receber de alguma forma uma dose inesperada, agressiva e focada de tentação. O objetivo é muito simples, irmãos. Jesus, ele foi alvo das tentações do diabo bem no começo. Mateus capítulo 4 diz que o Senhor foi tentado de todas as formas, foi tentado pelo diabo e os seus demônios por 40 dias. Estava lá com as feras, embora os anjos o servissem. O objetivo do diabo era tirar Jesus da cruz, era dar determinadas coisas que Jesus conseguiria ou teria recebido do Pai depois da cruz. Ele quer que ele receba isso sem passar pela cruz. Então ele força Jesus por meio de tentação, por meio de mudança do significado da palavra de Deus, para que Jesus fuja da cruz. Por trás daquelas coisas que os seus amigos, até o próprio Pedro, durante certo momento, dizendo para que Jesus tenha pena dele e pare de dizer esse negócio de sacrifício e de dificuldade. Jesus reconhece que por trás dessa fala, desse aparente cuidado de Pedro, existe o desejo, o poder e a influência do diabo para que Jesus não se aproxime da cruz, cumpra o plano de Deus e realize o que as profecias estavam dizendo. Mas o diabo não consegue pegar Jesus, amém? Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E o que ele faz então? O tempo que Jesus passou aqui, 30 anos, ele estava trabalhando provavelmente como carpinteiro. Desses 30 anos, até que se revelasse, passou 3 anos e meio, servindo na preparação daquilo que iria acontecer. Esses homens, então, precisam ser preparados. São eles que vão levar a mensagem adiante. Se esses homens forem desqualificados, se eles sucumbirem à fé, se eles se afastarem de Deus, se eles ficarem frustrados com as suas limitações, se eles perderem a sua confiança no Senhor, se a sua fé for drenada, esgotada, e eles não tiverem a fé e a disposição necessária para guiar o povo, para levar esta mensagem que salva daquilo que Deus fez por meio de Cristo, então está tudo perdido. Do meio do evangelho para lá, nós vemos uma mudança. O diabo não deixa de atrapalhar Jesus por meio de uma tentação direta. Ele muda de estratégia. Ele vê no coração de Judas uma disposição para atrair Jesus e ele se apossa de Judas no início do capítulo 22. Depois que ele ganha o coração de Judas, agora ele pede permissão a Deus para de alguma forma trabalhar diretamente, astuciamente, focadamente na vida de Pedro. O objetivo é empatar que esta verdade, esta mensagem chegue aonde deve chegar. E o plano de Deus para restaurar todas as coisas por meio do evangelho, da mensagem de Cristo, seja perdido. O interesse do diabo é desqualificar o mensageiro para empatar o avanço da mensagem. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 diz que o acusador dos nossos irmãos, é assim que ele é descrito, o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Às vezes achamos que ele fica rodando o tempo todo, e ele de fato faz isso em Jó capítulo 1, mas grande parte do tempo que ele faz é pedir audiências para Deus, para acusar diante de Deus essas pessoas. Está vendo ali o que o Tiago... O objetivo é tentar mudar a disposição de Deus para com os seus eleitos, forçando Deus, que é justo, a perceber, ignorar o que Deus fez por meio de Cristo e perceber fragilidade, impotência, pecado, desqualificação, mudar os ânimos de Deus em relação aos seus eleitos. Ele os acusa de dia e de noite. Como é que você os ama? Como é que você os usa?
Como é que pode esse tipo de coisa? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele aparece como advogado de defesa, com alguém que o Senhor lembra, o Senhor recebeu toda a punição que eles deveriam receber. O Senhor está satisfeito, a tua ira foi apaziguada por causa do meu sangue. Então essa é a estratégia, essa é a luta e esse é o foco. Ele pede permissão a Deus. Ele está limitado, mas não impotente. Assim como aconteceu com Jó, assim acontece com Pedro. No final, em Apocalipse capítulo 2, falando da igreja de Esmirna, acontece com aquela igreja. O diabo se infiltrando, querendo colocar alguns na prisão, querendo testá-los. E o que deveria nos impactar, irmãos, é que isso é o modo como ele trabalha. Todos nós seremos tentados em muitas coisas, mas aqui nós vemos de alguma forma uma especificidade, a realidade da ação satânica para destruir, desqualificar, empatar aquilo que Deus pode fazer por meio dos seus servos. Se houver um divórcio aqui, imagine como é que vai ficar a cabeça dessa criança. Se aquele pastor cair em adultério e começar a roubar, imagine como vai ser o desprezo da palavra de Deus. Se aquela esposa ignorar a verdade do Senhor e começar a viver como qualquer pessoa que não conhece a Cristo, imagine, o testemunho de Cristo será manchado. E a verdade e o poder do Evangelho, que eles dizem todo o tempo, isso será colocado como em dúvida. Desqualificar as mensagens, os mensageiros, é uma maneira de alguma forma, pôr em dúvida a mensagem, não o seu poder. Mas a disposição das pessoas ouvirem a mensagem que salvou e transformou o mensageiro. Se não fosse a limitação que Deus impôs ao diabo, todos nós estaríamos perdidos. Mas aqui, então, ele diz, ele pediu permissão, assim como fez com Jó. Uma das coisas que me chama a atenção é que Jesus concedeu a permissão. O texto assume que o diabo veio, pediu permissão para peneirar como se faz com o trigo. A ideia é sacolejar, bater para que o trigo, a coisa suba, né? Aquela palha suba, se separe e apenas o trigo permaneça aqui. A ideia é de separar por meio de sacolejar, para que a coisa verdadeira seja provada, se existe de fato verdade. E é real esse negócio. A crença, a disposição, isso é verdadeiro de verdade? Isso é real? Vamos ir andar aqui. E o que me chama a atenção é que Jesus concede permissão. Não somente concede permissão, mas a maneira como ele diz no versículo 32, para que quando você voltar, significa que Jesus não somente concede permissão, mas na sua advertência, ele afirma para Pedro que ele vai cair. Pedro, tem uma coisa acontecendo que você não sabe, eu preciso te dizer. O diabo pediu permissão, ele pediu autorização para aumentar a temperatura. Ele tem trabalhado na tua vida. Antes, quando eu falei da minha primeira profecia, que eu iria morrer, lembra? Agora ele deseja aguçar, ele quer focar o seu olho destruidor sobre você. Você vai cair. Quando você retornar, você precisa fortalecer os seus irmãos. Irmãos, a gente precisa compreender que tribulações, problemas, pecados, dificuldades, tentações, elas não estão fora do plano de Deus. Elas não somente não estão fora do plano de Deus, mas algumas vezes são permitidas. Deus nunca é o agente do mal, mas são permitidas pelo grande Deus e utilizadas pelo grande Deus para produzir um resultado bem específico. A Bíblia fala sobre isso claramente. Se a gente não compreender isso com clareza, a gente vai achar que Deus é um Deus mau,
Ou que Deus é um Deus que não se importa? Como é que pode? Quer dizer que o diabo vai até o Senhor, pede permissão, ele reconhece que o Senhor tem autoridade para dizer para ele não, e o Senhor concede sabendo que eu não vou aguentar? Nós precisamos entender as dificuldades, as provas e mesmo os ataques do inimigo à luz do que a Escritura fala sobre o Senhor e o seu plano. O plano do Senhor não somente dá conta dos pecados dos seus personagens, mas até consegue usar os pecados e os resultados para realizar a sua vontade. Eu vou ler para vocês apenas alguns textos da palavra de Deus. Salmo 115, versículo 3 diz: no Senhor está nos céus e tudo faz como lhe agrada. Daniel 4,35 diz: todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com os exércitos do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Deuteronômio 32, 39. Vejam agora que sim, eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Lamentações 3, 37 a 39. Quem é aquele que diz e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto mal quanto bem? Por que queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Amós capítulo 3, versículo 6. Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Isaías 45, versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Falando de Ciro. Você nem me conhece, Ciro, rei da Pérsia, mas eu cingirei você e usarei você para o meu bem. Atos 2, 20. Este, falando de Jesus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram crucificando por meio de homens maus. Mas os homens maus, as mãos dos homens maus são secundários. Conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês fizeram isso. Interessante que em Isaías 53, falando do Jesus como o Cordeiro de Deus, o texto diz que ele era justo, mas aí, um pouco mais na frente, no verso 10, diz: todavia, mesmo sendo justo, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Foi Deus, no final das contas, que tomou a iniciativa e a preparação para que Jesus morresse na cruz. Os homens o mataram, mas foi Deus que entregou Jesus. Isaías 46, verso 9 até o 11. Lembre-se das coisas passadas, o profeta diz, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Chamo ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua vem um homem do meu conselho. Eu disse e também o cumprirei. Fiz este plano e também o executarei. Deus consegue não somente permitir o mal, mas até utilizá-lo sem se tornar o agente desse mal. E aqui nós vemos no Novo Testamento aquilo que aconteceu, por exemplo, com Jó no Antigo Testamento. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e 10, Deus diz à sua igreja, falando ao seu pastor, ele diz: conheço a tua tribulação. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Vocês estão passando por tribulação e haverá uma tribulação ainda maior. O diabo vai colocar alguns de vocês na cadeia para pôr vocês à prova. E eu estou tranquilo com isso. Quando eu digo isso, eu não quero que vocês achem que o grande Deus ele é impassível. Um Deus sádico que lá de cima observa os seus filhos enfrentando câncer, a morte de parentes, ou tribulações, ou ataques do inimigo, ou aborto, ou essas coisas próprias da natureza caída e infligidas às vezes pelo nosso próprio coração e os nossos pecados, e ele do céu simplesmente ri como se nada pudesse fazer.
Esse não é o Deus da Bíblia. A realidade da ação demoníaca, ela está dentro do plano de Deus. E o grande Deus, ele concede permissão para que os seus servos sejam provados de uma maneira extrema. Mas isso não significa dizer que o grande Deus ele é impassível. Isso aparece no próximo evento, que nós vemos aqui em Lucas capítulo 22. Depois de dizer Simão, verso 31, Simão, Simão, eis que diabo, Satanás, o acusador, pediu para peneirar você, para pôr você à prova, para dedicar sua atenção exclusiva a esmagar você. Versículo 32 diz o quê? Eu, porém, orei por você. Eu, porém, intercedi em seu favor. A minha intercessão não é para remover a tentação que tem como finalidade demonstrar o apreço que você tem por mim. E caso não haja apreço, você perceber que o apreço que você tem é fraco e crescer por cima dos pedaços da sua fé que foram esmagados depois que você caiu. Mas eu orei por você. Eu implorei, eu intercedi por você. Eu não estou sozinho, apático, eu não estou distante. Eu sei o que está acontecendo, eu sei o que vai acontecer. E em tudo isso, eu tenho interesse por você. O meu interesse é para o seu bem. Jesus, ele precisa, irmãos, triunfar sobre as forças das trevas. Se o diabo conseguisse arrancar a fé, ou sucumbir à fé, ou esgotar, ou drenar, ou esfacelar a fé de Pedro de uma vez por todas, não haveria ninguém para proclamar o evangelho mais para frente. Interessante, ele diz, Simão, Pedro, ou Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar, você está no singular ou no plural? Plural. Pedro, como representante, como líder, ele recebe uma atenção, mas o diabo vai pegar todo mundo de uma maneira especial. Com certeza é Pedro e os apóstolos, é Pedro também, mas Pedro e os apóstolos. Pedro e os apóstolos estão ali na mira do inimigo. Jesus então deve triunfar sobre o poder das trevas, não somente contra si mesmo. O diabo já perdeu quando tentou Jesus, mas também sobre os seus próprios discípulos. O plano de redenção também inclui os seus mensageiros. Jesus, depois de falar sobre a oração, a gente vai ver um pouco mais na frente, ele diz, eu orei como por você? Eu orei por você. Essa é a minha resposta à tentação que vai acontecer. Essa é a minha resposta a esse desejo, a essa permissão, a esse requerimento do diabo para testar você de maneira específica. A minha resposta não foi dizer não, a minha resposta é orar por você. E ele diz, parece implícita nessa resposta de Jesus está a suficiência e o poder da oração de Jesus por Pedro. Porque ele diz, para que a sua fé não desfaleça e você, quando voltar para mim, não se você voltar para mim, não, vamos ver o que acontece, não. A minha resposta ao requerimento do diabo é eu orei por ti para a sua fé não se desfaleça, ela não seja completamente erradicada, ela não seja aniquilada, e sendo que eu orei por você, quando você retornar, quando você se converter, quando você der a volta para mim, você deve fortalecer os seus irmãos. A razão da esperança de antecipação do retorno de Pedro a Jesus é porque Jesus orou por ele. A razão dessa esperança é a realidade da intercessão de Jesus. Eu, porém, orei por você. Que verdade nós temos aqui, irmãos? Satanás tem procurado por Pedro já algumas vezes. Ele recebe permissão para dedicar atenção a Pedro, para que Pedro naufrague na fé. Quando o seu mestre está para ser crucificado,
E a presença de Jesus se tornará por um momento apenas uma memória. O diabo deseja se infiltrar naquilo que está acontecendo, na traição por Judas, deseja se infiltrar em todos o apanhar e os julgamentos e os sacrifícios e os sofrimentos curtidos por Jesus. E ali, no meio de tudo aquilo, o diabo deseja destruir Pedro, por meio de negar que pelo menos o conhece 3 vezes. Satanás vai se misturar no meio da multidão que maltrata Jesus e lhe oferecer a chance de se identificar com Jesus ou negar que ele conhece. Jesus simplesmente afirma que orou por eles. O que vocês acham que Jesus pediu por ele? Como é que Jesus oraria por alguém que vai cair? Como é que Jesus oraria por alguém que vai fracassar? Fico feliz porque a gente tem muita coisa. Lembra que aqui é o cenáculo, quinta-feira de noite, muita coisa aconteceu. Do capítulo 13 até o capítulo 17 de João, nós temos aqueles diversos diálogos. Num deles, no capítulo 17 do Evangelho de João, é como Jesus ora por eles. Eu queria muito que a gente olhasse lá. Então, João capítulo 17, apenas alguns versículos. Como é que Jesus ora pelos seus discípulos? Ele diz assim, ele conversa com o Pai, do versículo 1 até o versículo 5. Versículo 6 até o versículo 8, ele ratifica que os seus discípulos conhecem Jesus. Ele diz, manifestei o teu nome àqueles que me deste. João 17, verso 6. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Pedro não vai se converter. Ele está olhando, vocês podem ver um pouco mais na frente, depois de lavar os pés, Judas já saiu. Aqui tem Jesus e os seus 11 discípulos, e Jesus ratifica. Pai, eles têm reconhecido que eu saí de ti, eles são teus, o Senhor os deu a mim, eles são crentes de verdade. Eles são discípulos fracos, limitados, mas ainda são os discípulos. Verso 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Jesus está dizendo, enquanto eu estava com eles, enquanto a minha presença estava com eles, desses últimos 3 anos, eu protegi. Eu protegi eles do diabo, eu protegi eles dele mesmo, eu protegi, eu os guardei, eu os protegi de se perderem. Mas agora, ele vai dizer mais na frente, agora eu vou para junto de ti, verso 13, agora eu não vou estar mais aqui. Dentro de poucas horas, aquele de que foi profetizado, que vai me trair, vai chegar com a corja e injustamente eles vão me tirar deles. Ele lembra, não aqui, mas em Mateus ele lembra, e vai acontecer para se cumprir a profecia de Zacarias, eu ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. A negação de Pedro, embora tenha um destaque, é a mesma negação de todos eles. Todo mundo vai embora, Jesus está sozinho lá. E aí é nessa situação que o diabo tem a oportunidade para testar Pedro de uma maneira que ele não testa os outros, dando a oportunidade para que ele, vez após vez, negue Jesus, negue que o conhece, demonstre o seu desprazer ou a sua proteção de si mesmo mais do que o seu apreço pelo seu mestre. Mas então nós vemos aqui o que é que Jesus pede, verso 15. Ele diz, não peço que os tire do mundo, é o que Jesus pede, mas que os guardes do mal. Eu não peço que seja uma vida fácil, eu não peço que o Senhor reduza as dificuldades, eu até concedo permissão para que o diabo os esprema. Mas o Senhor precisa guardá-los, deve continuar a obra que eu comecei. Eles são teus e eles não podem se perder. Eu os guardo e agora, na minha ausência, enquanto eu sou tirado, naquele momento das trevas, quando eu não estou presente, quando eu estou sendo julgado, eu preciso que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor os preserve.
E essa é a razão porque Pedro será restaurado. Pedro será restaurado porque o diabo não pode tomar aquilo que Deus deu para Pedro, uma fé salvadora. Os discípulos de Jesus, aqueles que foram salvos pela graça de Deus, aqueles que abraçaram com misericórdia de Deus, abraçaram a fé, embora a queda aconteça, essa queda nunca será definitiva. Ela não pode ser definitiva. Vemos o grande amor de Jesus aqui, no momento mais crítico do seu ministério. Em poucas horas, ele iria receber o desprazer do Pai. É quinta-feira de noite, quando começam os julgamentos, 9 horas da manhã, 9, 10 horas da manhã, ele será crucificado. Não tem mais a chance de falar com seus discípulos, então ele fala com o Pai a respeito dos seus discípulos. Que amor, irmãos. Que cuidado. Mas que poder. Ao invés de pensar em descansar do seu ministério, ele implora para que o Senhor os guarde enquanto ele experimentava a sua paixão e rejeição. E o Senhor Deus ouviu a oração de Jesus. E de fato nenhum deles se perdeu. Não somente Pedro retorna, mas todos os outros apóstolos retornam. E todos estão dispostos a morrer pelo seu Senhor. Nenhum deles se perdeu. Nenhum deles perdeu-se eternamente, nenhum deles fracassou, fraquejou na fé de uma maneira irredutível, sem retorno. Todos eles voltaram para Deus. Nenhum deles foi esmagado pelo maligno. Todos eles foram preservados no meio dos ataques inflamados do maligno. Acho interessante que a oração de Jesus também é bem individual. Ele diz, eu, porém, roguei por ti. Eu acho que ele estava querendo dizer dos discípulos de alguma forma, mas ele fala para Pedro, Simão, ó. Ele pediu permissão para te cirandar, mas eu orei por ti. Eu orei por você, especificamente, eu orei por você. Tenho sua cabeça, seu nome no meu coração e as suas dificuldades, e essa prova específica, e essa tentação sobre-humana quase que ele está planejando para dar a você. Eu tenho orado por ti para que a sua fé não se esgote, para que a sua fé não desfaleça. E aí, Satanás não pode tirar o que não é deles para perder, irmãos. Se a nossa salvação dependesse de nós, nós não seríamos salvos. E se a manutenção da nossa salvação dependesse de nós, nós não permaneceríamos salvos. Se a salvação fosse sua, você perderia. Se a salvação fosse conquistada por você, você perderia. Se fosse comprada, outro, o diabo, pagaria para que você perdesse. É somente porque a salvação pertence a Deus que esses que estão em Deus são protegidos pelo poder de Deus, que não encontra nenhum oponente maior do que ele para tirar aquilo que Deus gratuitamente concedeu a esses. Se os homens pudessem perder, eles perderiam. Se dependessem deles, a manutenção, eles perderiam. Eles nunca seriam salvos. Mas Jesus pediu para que a fé deles, de Pedro, não desfalecesse, para que a sua fé não se esgote. Mas Pedro parece que não entendeu muito bem. E aí ele escuta isso, eu fico imaginando essa conversa, eu e Jesus. Está escuro já, difícil ver até o rosto de Jesus. É quinta-feira de noite, Jesus lavou os meus pés. Ele já pronunciou que me ama. Está disposto a entregar a vida dele por mim. Enquanto eu observo, Jesus ora, ele intercede por mim, ele está intercedendo a meu favor por mim e pelos meus irmãos. Ao que tudo indica, mesmo que seja uma coisa com Pedro, os outros parecem que estão presentes. Eles estão lá, Jesus e os 13, várias ilustrações, vários ensinamentos estão lá. Jesus se vira para Pedro, Simão, Satanás pediu permissão para te cirandar como se faz com trigo, para bater, para que suba a palha, para ver se você de fato é real. Mas eu orei por você, para que a sua fé não se esgote, não se acabe. E aí, por causa disso, quando você se converter, quando você tornar a mim, ajuda os seus irmãos aqui.
Quando você voltar para mim, você vai voltar mais forte, capaz de servir de bênção para esses que estão aqui. Pedro escuta, mas ele não entende. Ele demonstra um crescimento, porque anteriormente, quando Jesus falou sobre sofrimento, junto com seguir a Cristo, ele disse, não, isso nunca vai te acontecer, aqui não. Aqui ele não tenta corrigir Jesus, ele diz, não, Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Ele começou a entender que existem implicações importantes de sacrifício, de sofrimento, atreladas em seguir a Cristo. Finalmente ele está entendendo, mas não o suficiente. Pode entender o plano de Deus, o que Deus planeja fazer, mas ele tem uma visão exagerada sobre si mesmo. E a sua independência de Jesus e autoconfiança torna-o vulnerável. Assim como torna vulnerável todos os discípulos. Eu acho que Pedro não é um representante somente dos 12, é o representante de todos nós, todos os discípulos de Jesus. Todos eles. Todos nós, em algum momento, uns mais, outros menos, temos que demonstrar a seriedade da nossa fé. E normalmente o que faz isso são as provações. São coisas diferentes, de fato, algumas vezes acima da força humana, como 2 Coríntios capítulo 1, a ponto de desesperarmos da própria vida. E alguns de nós, se não já passamos por determinadas provações e tentações que nós fracassamos. Como maridos, como pais, como pastores, como irmãos, como os discípulos de Jesus. E é porque Jesus orou por nós e intercede por nós que nós estamos aqui hoje. Que nós continuamos seguindo. Que nós continuamos seguindo. Muito provável no tempo em que se alguém dissesse a nós, ei, vai vir um negócio grande aí e você vai cair. Era muito provável que alguns de nós diríamos como Pedro, eu estou pronto, tanto ser preso, quanto para enfrentar a morte por ti. E aí surge uma época de pandemia, manda fechar todas as coisas, ninguém pode programar a fé, e o número reduz. Falar no trabalho, falar na faculdade, deixar de fazer determinadas coisas, porque essas coisas são pecados diante de Deus e a gente já vai reduzindo. Os homens têm uma avaliação indevida sobre si mesmo, e Pedro, ele é o nosso espelho aqui. Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. A autoconfiança de Pedro também é uma realidade. É uma realidade o ataque do inimigo, é uma realidade a oração de Jesus, é uma realidade a autoconfiança de Pedro. Jesus, então, diz, Pedro, como se fosse antecipando, não somente Simão, mas Pedro, como antecipando. Eu lhe digo que hoje, dentro de poucas horas, antes que o galo cante, antes que amanheça, os romanos mediam às vezes, aquela noite antes do primeiro raiar do sol, quando o galo cantava, antes que o galo cante, antes que se rompa o dia, você vai negar 3 vezes que me conhece. Não existe aqui nenhuma negociação, Jesus está sendo claro, essa é a aprovação que eu estou te dizendo. Esse é o ataque do inimigo, no meio da multidão, enquanto você me observa sofrer, ele vai falar por meio da boca de determinadas pessoas, colocando você na parede, vendo se você vai se identificar com aquele que agora é tratado como se fosse um malandro, um malfeitor, um embusteiro, um homem que atrapalha a ordem pública. As pessoas vão ser incitadas pelo diabo e você vai ter a oportunidade, de uma vez por todas, para reafirmar isso que você está dizendo, de se sacrificar por mim, de ser preso comigo, e morrer por mim. E você vai fracassar, Pedro. Não uma, não 2, mas 3 vezes, num pequeno intervalo de tempo. Mas eu orei por ti, e você vai retornar. E quando você retornar, você deve ajudar os seus irmãos. O coração de Pedro parece que estava no lugar certo. Ele deseja permanecer com Jesus. Mas ele tem uma visão muito ruim a respeito de si mesmo. E, de novo, a sua autoconfiança e a sua independência de Jesus lhe tornam vulneráveis. É o que torna qualquer discípulo de Jesus vulnerável. É a
é a loucura de achar que graça ou esse favor imerecido é somente para ser salvo. E não para obedecer, para amar a esposa, obedecer os meus pais, me manter puro, castidade, para manter-me junto com Deus. O que acontece? À medida que eu vou crescendo, eu ignoro a palavra de Deus, eu simplesmente desprezo os meios de graça, eu vou ficando importante, autossuficiente, cheio de mim mesmo. E aí que você se torna vulnerável. É o que Jesus deseja que Pedro lembre e saiba. Pedro demonstra não compreender quão poderosas são as forças alinhadas contra ele. Pedro está baseando na sua força pessoal, avaliada conforme seus próprios critérios. E como a soberba precede a ruína, a autoconfiança precede a queda. Meus irmãos, só existem dois tipos de crentes. Existem aqueles que estão em provação e aqueles que estão para entrar em uma provação. Provação faz parte da nossa vida quase como o ar que respiramos. Ou você está passando por uma provação, ou você está prestes a entrar em uma. Isso não deveria lhe tirar o sossego ou o sono. Jesus ora por você. E os requerimentos feitos no mundo espiritual para testar a sua fé, eles não são para destruir você, são para tornar você mais útil, para ajudar os outros depois de você. Se você conhece a Cristo, o seu relacionamento com Deus está guardado e protegido. Como Jesus, mais do que pedir para afastar o cálice, no momento da provação, do teste, da tentação, peça para que Ele livre você do mal. Mais do que dizer, Senhor, afasta de mim esse cálice. Senhor, livra do mal. Peça o mesmo para aqueles que você sabe aqui, que estão passando por provação e vão passar. Senhor, que livra meu irmão do mal. Livra o meu irmão do maligno. O maligno deseja fazê-lo sucumbir, se desviar, chutar o pau da barraca, desistir, mas livra-o do mal, livra-o do mal. Se una a Jesus intercedendo por aqueles que Ele salvou. Ao invés de requerer que a dificuldade se acabe, porque a gente viu que muitas vezes não é assim. Peça para que eles sejam protegidos do mal. Se Jesus acreditava de maneira tão enfática na força e no poder da oração, se Jesus respondeu a um requerimento satânico contra o seu líder apostólico com oração, por que nós fazemos tão pouco uso de oração? Por que nós não nos reunimos para orar, por exemplo, na quarta-feira com toda essa gente? Por que nós não oramos com os nossos irmãos, pelos nossos irmãos, para os nossos irmãos? Por que nós não pedimos oração aos nossos irmãos? Jesus se utilizou de oração para proteger os seus discípulos. Nós deveríamos fazer a mesma coisa. Deveríamos, irmãos, lembrar que Satanás ele existe. Assistimos filmes de terror e acreditamos que o diabo e os seus demônios podem ser vencidos com cruzes e água benta. Sua estratégia é simples: atrapalhar o plano de Deus. E ele faz isso de maneira simples, tocando naquilo que é o mais fraco dentro do plano de Deus. Existe uma mensagem, existe alguém que usa essa mensagem, que é o Espírito Santo, e existe o mensageiro. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. A mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Mas o mensageiro somos eu e você. Como ele atrapalha o plano de Deus? Ele descasca você. Ele destrói o seu testemunho. Ele dá ensejo por meio da sua vida, da sua indisposição de obedecer,
sua falta de santidade, o desejo de procurar a vontade de Deus, ensejo para que as pessoas desconfiem do poder do Evangelho, que ainda é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Essa é a sua estratégia, atrapalhar o plano de Deus. E ele empata que a mensagem progrida, tapando a boca dos seus mensageiros. Se Pedro perdesse a fé, não teria gente para pregar a mensagem da cruz. Infelizmente, irmãos, nos últimos meses, nós temos ouvido uma enxurrada de fatos tristes sobre pastores mais velhos. A geração anterior tem perdido a efetividade de falar o Evangelho. Isso levanta o desafio para a minha geração e a próxima geração, é o desafio da integridade. Em setembro agora, o Congresso de Lausanne detectou um número que me chamou a atenção. 45 bilhões foram utilizados para a obra missionária no ano passado. 50 bilhões foram descobertos em fraudes com dinheiro de líderes religiosos. O desafio do cristianismo é o desafio da integridade. Não é somente os homens, isso é o diabo por trás empatando para que os mensageiros não consigam articular com clareza, que os homens deixem de ouvir a mensagem que salva. Orem pelos seus professores, orem pelos professores dos seus filhos. Orem por eles. Eles estão na lista daqueles procurados pelo inimigo. Por quê? Porque o dano é maior caso eles fracassem. Ore por seus pais, jovens. Adolescentes, ore por seus pais, para que o casamento deles se mantenha firme, para que eles consigam perdoar e serem perdoados. Orem por eles. A gente lida quando o diabo se insurge contra a igreja, nós lidamos com as armas. Nós oramos, imploramos ao Deus do céu que venha em nosso socorro. Nós não lidamos com as armas que nós temos, nós não confiamos em nós mesmos, nós oramos. Nós jejuamos, Deus cuide do seu povo, no meio da tribulação, no meio da dificuldade. Há uns 2, 3 meses eu falei com o conselho, algo me dizia que nós enfrentaríamos provações tangenciais. E nós temos experimentado esses dias. Nós precisamos das suas orações. Orem pelos seus maridos, suas esposas, orem pelos nossos diáconos, orem pelos missionários, orem pelo conselho, orem por mim. Nós precisamos das suas orações, para que Deus não permita que a nossa fé se acabe e o trabalho do Senhor seja atrapalhado por causa dos fracassos dos homens. O texto parece afirmar que Pedro se tornaria mais útil e forte depois dele voltar para Jesus. Assim como Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus depois de resolver o problema com Batseba, se arrepender e ser restaurado do adultério, mesmo as nossas quedas podem ser usadas pelo Senhor como trampolim para nos aproximarmos mais dele. A razão por que o reino deve avançar e vai avançar é porque o nosso Deus, poderoso Deus, ele consegue triunfar sobre as nossas fraquezas. Não está em nós. Não deixe de lembrar, irmãos, com gratidão, do ministério de intercessão de Jesus. Você não precisa ter medo das provações, Jesus ora por você. O diabo não vai conseguir de uma vez por todas aquilo que ele deseja. Jesus vai triunfar sobre o ódio e a malícia do diabo, mas ele também vai triunfar sobre os nossos próprios fracassos e imperfeições. Os que estão em Cristo jamais serão lançados fora, nem perderão sua posição. Isso depende da honra e do poder de Cristo. Amém? Vamos ter um tempo de oração silenciosa. Eu queria que você orasse
por você, por aqueles que Deus tem colocado na sua vida. Não ore só por você. Lembre de Cristo, crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, e hoje vivendo para interceder pelos seus. Senhor, que porção rica nós temos. Que porção rica. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens e os demônios se levantaram contra nós, há muito teríamos sido destruídos. Obrigado pela tua intercessão. Agora eu peço pelos meus irmãos e irmãs. Eu sei da sua trama, da trama do inimigo das nossas almas, para atrapalhar o que o Senhor deseja fazer, empatar o avanço da mensagem da cruz. Levanta-te, Senhor, e dobra os teus joelhos a nosso favor. Lembra ao Pai que os cravos provam que o que era requerido de nós, a perfeição, foi aceito por Jesus. Não ignora, Senhor, as nossas dificuldades e fraquezas. Olha a nossa fragilidade, não passamos de pó e cinza. Nós não queremos atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Seria melhor para mim que uma pedra se amarrasse ao meu pescoço do que empatar o plano do Senhor para magnificar a Cristo. Destrói, Senhor, as coisas que atrapalham o avanço do Senhor e a obra do Senhor na minha vida. Dá aos meus irmãos e irmãs o mesmo desejo. Que queiramos a Cristo e busquemos a Cristo e ao seu reino, acima de qualquer coisa. Obrigado porque o Senhor é o Deus das segundas chances e dos novos começos. Não conquistamos a nossa posição pelas nossas obras, nós não mantemos a nossa posição pelas nossas obras. Tudo que temos é de graça por causa de Cristo. Eu peço àqueles que estão aqui, achando que isso é uma agremiação simples, que nós nos encontramos para bater papo, que nas nossas conversas eles percebam que nós nos parecemos muito mais com soldados, que nos agrupamos e nos ajudamos, nos energizamos para batalhar para a tua glória durante a semana, do que acampantes que se congratulam com tolices dessa vida. Que eles vejam o apreço que temos por Cristo, a ponto de desejarem. Que aqueles que nos conhecem não vejam a gente desmentindo com a vida aquilo que a gente afirma aqui no culto. Protege-nos, Senhor. Protege-nos nas tribulações. Levanta-te, Senhor. Cuida do teu povo. É a tua igreja que o Senhor comprou com o teu próprio sangue. O Senhor nos salvou. Deve nos proteger. Essa é a nossa esperança. Dos méritos de Cristo. Amém.